Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Mestre do Biscuit. O primeiro reality show virtual de biscuit do YouTube no Brasil e no mundo. Se você está chegando agora e não me conhece, muito prazer. Me chamo Luiz Costa, sou criador, idealizador e apresentador desse projeto. Nessa nova edição teremos ainda mais participantes, desafios extremamente criativos e novas dinâmicas de jogo que prometem fogo no parquinho, ou melhor, fogo no ateliê. E uma dessas novas dinâmicas veremos no episódio de hoje. Garanto para vocês que teremos aqui muitos trabalhos que valorizem a nossa cultura brasileira, desde a gastronomia até o folclore. Se preparem para ver muita emoção, muito desespero e também muita treta que eu sei que vocês gostam. E a partir de agora, cada novo episódio teremos aqui 2 jurados convidados, artistas renomados no ramo do biscuit, me auxiliando nas avaliações e cada um dando um voto para definir quem será o campeão dessa semana. Falando em campeão, o ganhador semanal terá agora acesso ao poder da esteca dourada, que será de salvar alguém da batalha de eliminação. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E assim seguiremos até restarem os grandes finalistas. Mas vale lembrar que apenas o grande campeão do Mestre do Biscuit 2025 levará para casa os seguintes prêmios: um apoio de massas da JL Artesanato, um kit completo da Condor, um kit de tintas Aquacolor Silver Bright, uma linha de ferramentas inox by Camila Sixel, uma linha de produtos Red Lizzy, uma capa na revista virtual Artesanato em Casa, um vale compras na loja Fabi Rodrigues no valor de R$350, uma linha de moldes Biscuitando com Vivi, uma linha de moldes Bibiscuit, e para mim, o mais importante de todos, que é o troféu, símbolo da trajetória do nosso campeão, o futuro Mestre do Biscuit 2025. Criatividade, versatilidade e muita ousadia são requisitos principais para ser o Mestre do Biscuit. Mas pessoal, agora eu tô muito curioso para saber o que os participantes acharam das suas respectivas colocações no episódio passado. Roda na tela. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fui o vencedor do primeiro episódio e eu ainda não... A ficha ainda não caiu que eu fui o vencedor, a ficha ainda não caiu que eu tô nesse reality, sabe? Mas eu fiquei muito feliz porque, como vocês sabem, eu sou muito fã da Ismael. Eu falei isso no episódio passado e, tipo, ouvi da boca dela que ela se viu naquela boneca, uma boneca que eu fiz. Não tem preço, gente, não tem preço. E assim, com relação às críticas do jurado, principalmente a do Luiz, eu achei bem válida assim, sabe? Assim, em partes, mas eu não acredito que se tirar a roupa dela, colocar qualquer outra roupa, vocês não vão ver a Ismael. Porque aquela maquiagem, gente, deu trabalho e... assim, né, ficou babadeira. A Ismael falou que foi uma das maquiagens que mais encantou ela, então... se a Ismael falou, então aguarde porque o Kaká tá com tudo, viu? Bom, eu acho que todo mundo que faz uma peça para um concurso espera que a sua peça possa ser a vencedora, né? E comigo não foi diferente. Eu fiz uma peça bem diferente, de um estilo assim que eu nunca tinha feito. Eu fiz nesse estilo mais slim, mais esguio, que foi proposital, tanto que vocês vão ver que o rosto ele é mais, né, compridinho, mais esguio, o corpo também, e eu acho que ele foi muito mal interpretado pela jurada. E é isso. Tudo bem, cada um tem sua opinião e tudo bem se ela, né, não achou tão interessante assim, mas pra mim fez total coerência, assim. A única coisa que eu realmente errei na peça foi que eu deixei a cintura um pouquinho mais larga do que eu poderia ter feito. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu teria afinado um pouco a cintura, mas tirando isso, pra mim, a peça ficou exatamente dentro da proposta que eu queria trazer. Então sim, tô chateada com as críticas, embora eu tenha sido salva. Eu não queria apenas ter sido salva, eu arrisquei bastante nessa primeira prova, eu queria ter sido a campeã. O que eu posso dizer? Eu quase fui eliminada. Eu fiquei no limbo entre a vida e a morte. Mas é isso, gente. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada e bem surpresa. Eu não imaginava que eu iria pra eliminação assim logo de cara. Eu não achei que a minha peça deveria estar ali. Eu achei que ela tinha que ter ficado no limbo.
Eu achei super justo o Kaká ter ganho, a peça dele tava lindíssima, mas eu não achei que a minha peça merecia a eliminação. Eu entendo que a minha peça poderia ter ficado melhor, que eu acabei escolhendo um estilo muito difícil e eu já tinha pego uma roupa bem difícil também de fazer. Eu acho que se eu tivesse feito um estilo mais simples, talvez o meu acabamento tivesse ficado melhor. E eu acho que eles deveriam ter levado isso em conta, que a minha roupa era bem difícil de ser feita, mas não foi o caso e eu acabei indo pra eliminação. Eu achei que a base acabou influenciando sim no final, apesar deles terem dito que não teria critério de avaliação sobre a base. Eu confesso que eu fiquei bem chateada, a minha confiança caiu bastante e agora eu não tenho muita certeza sobre as coisas. Eu nem tenho que falar desse resultado, foi muito além das minhas expectativas. Lógico que eu não esperava sair nem nada, mas ter meu nome chamado pela Ismael entre os destaques favoritos dela foi assim, que sensação maravilhosa. Fiquei muito feliz, fiquei chocada, mas eu fiquei muito feliz. Gente, que loucura foi essa prova. E as críticas da Ismael, então, foram muito boas. Sobre as colocações, eu concordo com a maioria delas, mas eu achei que eu ficaria ali no meio, sabe? Nem tão bom, nem tão ruim. Claro, eu queria ter ficado no top 3. Não esse top 3 que eu fiquei, mas a peça da Maju e da Verônica talvez poderiam ter ficado no top 3 também, que eu achei elas muito boas. E também concordo com a última colocação. Infelizmente a Lúcia acabou saindo, mas eu acho que ela entregou um trabalho muito bom. Ela fugiu também da zona de conforto, que a gente é meio que parceira ali de funk pop, a gente não tem costume de fazer outras coisas além do pop. E só pra ela ter se arriscado e conseguido entregar uma peça muito boa, eu acho que foi muito bom pra ela também. E é isso, né? Agora bora pra próximo desafio e tentar ficar ali pelo menos no top 3 dessa vez. Oi pessoal, se vocês estão me vendo aqui é porque eu não fui eliminada e também fui muito bem avaliada, graças a Deus. Concordei plenamente com a avaliação, achei muito justa, a pessoa que ganhou foi muito justo. Assim, apesar de eu não ter ganhado, eu fiquei muito feliz pela pessoa que ganhou e fiquei feliz também porque eu fui indicada por vários colegas como possível top 3 e concordo plenamente com o resultado. Esse desafio, ele foi incrível na minha opinião, porque trouxe uma pessoa que é fora da bolha do biscuit e é uma pessoa cheia de personalidade, tem looks lindos e ela ia analisar então de uma outra forma, de uma outra maneira. A sacada do desafio também seria você conseguir passar isso para uma pessoa que não tem este olhar meio que técnico, digamos assim, e foi bem legal. Eu fiquei surpresa porque a minha peça, ela ficou entre as peças em destaque e eu, sério, não esperava. Receber esse feedback, pra mim, foi incrível, porque mostra que eu tô no caminho certo, mostra que eu tenho potencial e eu acho que isso é uma das coisas que eu acabo duvidando muito de mim, então mexer um pouco é uma questão a melhorar e eu acho que receber esse feedback foi muito bom pra mim. Eu confesso que eu achei que eu fosse ficar entre os 3 primeiros. Assim, até antes de falarem o que acharam das peças e tudo mais, eu não sabia o que ia acontecer. Eu tava na esperança de passar pro próximo episódio. Mas depois que a Ismael fez as críticas, eu achei que eu fosse ficar entre os 3 primeiros. Eu fiquei muito surpresa. Mas eu concordo com algumas colocações dos 3 primeiros lugares, não todas. Mas com relação às críticas da minha peça, eu não concordei muito com o que o Luiz falou. Eu não concordo porque esse desafio, eles falaram que a gente poderia escolher o estilo de modelagem. Então, tipo assim, alguns estilos de modelagem, realmente o rosto não vai ficar parecido com o personagem. Eu vi que ele teve mais uma disposição, o gosto pessoal dele estava mais próximo daquelas peças que estavam mais no estilo realista. Então, tipo assim, gosto pessoal dele, não concordo, mas ele é o juiz, ele que manda, né? Vou fazer o quê? Mas tá bom, eu estou muito orgulhosa da minha peça, tô muito feliz que eu passei pro próximo episódio e bora pro próximo desafio, né, gente?
Pessoal, foi dada a largada, o jogo já começou e agora teremos o nosso segundo episódio com uma prova inédita que não tivemos em nenhuma das outras 2 temporadas. Será que é possível ainda, gente, depois de tantas provas, tantos temas criativos? Eu posso provar para vocês. E o tema do desafio de hoje é criaturas místicas. Os nossos participantes terão que modelar uma fada, um fauno, um ogro e uma bruxa. Mas tá, Luiz, no que isso é inovador? Até o momento, temos 8 participantes no jogo. E se dividíssemos esses 8 participantes em 2 grupos de 4 cada um, teremos uma prova em grupo. Cada grupo terá que modelar essas esculturas, uma fada, um fauno, um ogro e uma bruxa, dentro de um estilo que precisa conversar entre si. Precisa ter uma sinergia. A gente olha e reconhece que esses personagens fazem parte do mesmo universo, por algum elemento conectivo. E o principal dele é a estética. Um grupo ficará com estilo cartoon e outro grupo com estilo realista. Todos os personagens precisam preencher esse requisito. E prova em grupo também necessita de um capitão para cada equipe, não é mesmo? Exatamente. Como temos aqui o Mikael que ganhou o primeiro desafio na semana passada, você é um dos capitães. E o segundo capitão ou capitã será definido por quem voltou da prova de eliminação. Então temos Giovanna, capitã do outro grupo. Mikael, vem cá, você que foi campeão da prova passada, preciso de 2 informações. Qual cor você quer ficar, azul ou vermelho? E o primeiro participante que vai fazer parte da sua equipe e o porquê. Ah não, começou. Eu não gosto dessas brincadeiras, Luiz. Meu Deus, tem que escolher a cor. E eu espero que me dê sorte. De verdade, que eu não me arrependo de escolher essa cor. A cor escolhida é azul. Vocês querem saber qual é a prioridade de cada um pra jogar um contra os outros? Essa temporada é a temporada da discórdia, não é possível não. Mas vamos lá. A primeira pessoa que eu vou escolher é uma pessoa que na semana passada eu salvei da prova de eliminação. E eu amo muito. Vem, Gu! Gustavo é a minha primeira escolha. Pronto, Mikael ficou com o time azul, já tendo escolhido o Gustavo como integrante dele. Agora, Giovanna, você ficou com a equipe vermelha. Qual o primeiro participante que vai compor o teu grupo? Eu escolho a Maju. Pronto, Maju faz parte do time vermelho. Mikael, mais um participante para tua equipe. A segunda pessoa que eu vou escolher é uma pessoa que eu não escondo, que é minha prioridade aqui. É a Camila. Vem cá, fazer parte do grupo do Kaká. Camila, time azul, Mikael. Giovanna, mais um participante. Eu vou escolher a Thaís. Thaís, time vermelho, Mikael. Agora você vai decidir pro seu grupo e pro grupo da Giovanna também. Por estratégia de jogo, Verônica, vem, Vé! Mikael escolheu a Verônica, então Verônica, time azul, e Giovanna, agora você ficou com a Carita, que foi a participante que sobrou. Grupos formados, temos aqui a equipe azul do Mikael sendo capitão, logo em seguida Gustavo, Camila e Verônica. No time vermelho, com a capitã Giovanna, temos Maju, Thaís e Carita. Bom, agora temos que definir qual personagem cada participante vai ter que modelar. Começando pelo grupo azul do Mikael. Qual personagem você vai fazer e também indique o que os outros participantes da sua mesma equipe também terá que modelar. Então, dos 4 personagens que tem, eu acredito que o fauno ele é o mais complicado. O mais complexo de se produzir, pelo menos na minha cabeça ele é. Então, como capitão do grupo, eu vou pegar essa responsabilidade pra mim. Eu vou deixar o ogro com a Camila, porque eu sei que a K, ela gosta muito desse universo, assim, de criaturas, essas coisas mais horrendas. Então, eu acredito que, além dela gostar, ela pode se aventurar fazendo. A fada, eu vou deixar com o Gu, porque olhando o trabalho do Gu, eu percebo que ele tem uma delicadeza, uma sutileza assim na hora de modelar. Então, a fada talvez peça um pouco disso. E a bruxa eu vou deixar com a Verônica. Então, se a Verônica ela for puxar para esse lado humanoide, de nós 4 do grupo, ela é a que mais arrasa fazendo isso. Eu espero que vocês não tenham ficado com raiva de mim, espero que vocês tenham gostado da escolha que eu fiz, tá? Pelo amor de Deus.
O Luiz e a produção não me deu escolha, eu não pude conversar com vocês, então é isso. Eu espero que vocês gostem. Bom, Giovana, bora fazer a mesma coisa contigo. Qual personagem que você vai ficar e também indique quais personagens o teu grupo vai ter que modelar. Pra mim, eu escolho o Fauno porque eu quero sair um pouquinho da minha zona de conforto. Não que eu esteja numa zona muito confortável, mas eu acho que o Fauno é uma peça que eu posso me arriscar um pouquinho mais. Pra Maju, eu escolho o Ogro porque eu dei uma olhadinha no perfil dela e ela fez bastante topo de bolo, bastante personagens da Disney, e então eu acho que ela vai sair muito bem. Pra Thaís, eu escolho a Bruxa porque eu acho que essas coisas mais místicas são bem a cara dela. Que também vou bastante pelo que eu vi no perfil dela, que ela faz umas peças mais místicas, mais religiosas, e eu acho que ela vai sair muito bem. E pra Carita, a Fada, porque eu acho que vai combinar muito mais com o estilo dela, que é um pouquinho mais caricato. Eu acho que uma fada mais caricata vai ficar muito fofa. Bom, e para finalizarmos com essa dinâmica, você, Giovana, vai ter a oportunidade de um benefício muito bom, tá? Você vai definir qual estilo você vai fazer junto do seu grupo e, consequentemente, vai estar designando o que sobrar para o outro grupo, no caso do Mikael. Me conta, o seu grupo vai trabalhar com estilo cartoon ou estilo realista? Pensa bem, tá? Porque isso pode definir se o seu grupo vai ser campeão ou vai para eliminação. Eu escolho o estilo cartoon, com certeza. Perfeito, o seu grupo vai ficar com estilo cartoon e Mikael com estilo realista. E pessoal, só lembrando, tá, nos critérios de avaliação. O seu grupo precisa ter muita sintonia, muita sinergia. Nós precisamos olhar para essa equipe e ver que eles fazem parte de um mesmo universo. Todas as peças também precisam estar no mesmo estilo. A composição geral da escultura também faz parte dessa avaliação, junto do acabamento e do refinamento da escultura. Sem contar que o cenário não fará parte dessa avaliação. Vocês podem fazer, mas pela conta em risco. E, gente, um dos últimos critérios de avaliação é a apresentação dessas peças em um único vídeo de até 3 minutos com todas as peças, contando a história. A história desses personagens também será avaliada, a narrativa dela, se nos cativa, se faz sentido e se essa história ela combina com a estética dos personagens. Tem que saber vender também, tá? Além de modelar. Nós avaliaremos esse desafio em grupo. Então o grupo todo ganha, dentro desse grupo ganhador tendo um destaque, o destaque individual, e o grupo perdedor poderá todo ele ir para a eliminação. Então, ó, mais do que nunca é importante a união de vocês para fazer isso dar certo. Tô sentindo que nessa prova teremos um resultado muito bom ou uma catástrofe completa. E aí, o que vocês acharam desse desafio? Contem pra gente. Então, gente, sobre o tema, eu amei bastante. Eu acho que é um tema que dá pra explorar bastante a nossa criatividade, o nosso lado criativo. Sendo que uma coisa que me pegou foi ter sido em grupo. Quando eu me inscrevi pra essa temporada, eu não esperava por isso. Os meninos e a produção, ó, tá de parabéns. Sendo que assim, eu acho que é uma coisa boa e ao mesmo tempo é algo perigoso. Perigoso por quê, Kaká? Perigoso porque são 4 cabecinhas diferentes. Cada um vai estar pensando uma coisa, numa história. E tipo, possa ser que destoe, sabe? Porque as características têm que bater. São personagens que, por mais que sejam uma bruxa, uma fada, um ogro e um fauno, são tipo mundos diferentes. Eles têm que estar no mesmo mundo, eles têm que ter harmonia, eles têm que contar uma mesma história, sabe? Então um pouco apreensivo porque eu não sou muito de trabalhar em grupo, ao mesmo tempo eu sou, sendo que eu tenho uma ideia, quando eu tenho uma ideia de maneira geral, mas aqui eu tenho que receber as informações pra mim também de outras pessoas, e eu acho que isso vai ser legal, essa troca de ideias, a gente vai se ajudar e a gente vai trazer um tema bem criativo. Gostei muito do tema, é um tema que eu amo, essas coisas mais místicas, magia, criaturas, então eu gostei. Também fiquei muito feliz com a escolha do ogro pra mim, porque eu adoro essas coisas esquisitas, então gostei bastante. Eu gostei da minha equipe, gostei bastante. Eu tô numa equipe com as pessoas que eu mais converso no grupo, com exceção da Maju, que tá na outra equipe. Então, e a Giovana também, né? Na verdade é que eu converso com todo mundo, mas eu gostei bastante
E principalmente por eu estar na equipe do Mikael, né? Que além de ser um amigo que eu fiz aqui dentro do reality já no início, assim, e a gente se deu super bem. Ele também foi o campeão, então estar na equipe do campeão é muito legal. Bora então pro segundo desafio, depois de ter sido salvo no primeiro pelo Mikael que ganhou a prova. Dessa vez o tema Criaturas Místicas e prova em grupo, que ainda não teve nas temporadas passadas do reality. Mas eu acho que vai ser algo bem divertido de se trabalhar. E eu gostei bastante do tema, gostei bastante da minha equipe. Eu acho que eu fiquei com uma equipe que eu tenho bastante intimidade. Mas o estilo, daí já é outra coisa, né? Porque estilo realismo, nenhum de nós quatro tem costume de fazer. Na verdade, eu nunca fiz nada realista, então vai ser um desafio ainda maior do que o anterior. Eu acabei ficando com a fada, mas eu quero fugir um pouco do comum, sabe? Eu não quero fazer uma fada Tinkerbell ou uma fada Winx. Eu quero fugir um pouquinho, assim, ficar mais fora da caixinha e fazer uma fada mais criatura, uma fada assim, uma versão mais inseto, mais natureza. Quem já assistiu o filme Spider-Rick, que é um dos meus favoritos, vai saber do que eu tô falando. Eu quero seguir mais nessa linha de raciocínio. Eu acho que vai ficar algo mais inesperado o resultado final. Então, bora ver o que vai sair dessa vez. O novo desafio é criaturas míticas. Gente, eu simplesmente amo esse tema. E assim, como é em equipe, né? Também fiquei muito feliz com a equipe que eu fiquei. E essas 4 pessoas que estão na equipe são pessoas maravilhosas, super talentosas. Eu tenho certeza que vai casar muito bem aí, né? Então, assim, dos personagens que foram sorteados, né, escolhidos, na verdade, pelo ganhador do primeiro episódio, eu fiquei com a bruxa. No meu coraçãozinho, assim, eu queria ficar com a fada, mas como não era eu que escolhi, fiquei com a bruxa. Mas também é um personagem que eu gosto muito. Assim, eu tô entre fazer uma bruxa aterrorizante ou fazer uma bruxa sensual. Agora eu não sei qual das duas eu vou fazer. Vocês só vão saber aí no decorrer do episódio ou no resultado final. Eu fiquei muito feliz de não ter sido eliminada, porque quando eu me inscrevi, eu tava pensando numa prova com criaturas mágicas. Então eu fico muito feliz de não ter sido eliminada e ter a oportunidade de participar. Eu tô gostando muito da prova, eu tô achando ela bem divertida, bem legal. Eu confesso que eu tinha ficado um pouquinho preocupada quando eles falaram prova em grupo, mas não, na verdade ela tá aliviando o peso que eu tava sentindo de ter ido pra eliminação. As meninas conseguiram deixar mais leve, elas me incentivaram muito, torceram muito por mim. Então eu acho que é a prova perfeita pra mim nesse momento. Eu gostei do tema da prova, mas eu já acho muito difícil você criar um personagem original, que dirá um personagem mítico. Então eu vou ter que sair da caixinha, porque minha ideia de fada é Barbie Fairytopia. Eu acho que o grupo vai me ajudar bastante a sair da caixinha e entregar algo mais original. Eu gostei do grupo que eu fiquei também, apesar de ter sobrado. Então eu vou fingir que elas já iam me chamar, mesmo que eu não tivesse ficado como única opção. E o personagem, pra mim, não sendo o fauno, o ogro, já tá ótimo. Eu acho que eu teria muito mais dificuldade pra fazer um desses, então fiquei feliz, sim, gostei. Entre a fada e a bruxa, eu ficaria com a fada mesmo. Eu acho que vai ser legal. Agora o tema desse próximo desafio. Meu Deus, eu adorei! Gente, eu queria muito que tivesse esse desafio, muito mesmo. Eu acho super criativo, eu adorei o tema, eu adorei o meu personagem, o ogro. Eu queria muito poder pegar algum personagem assim. Eu acho que se eu tivesse pegado uma fada ou uma bruxa, sei lá, nossa, eu ia fazer tipo, que pena, queria outro. Mas eu tô muito feliz que eu peguei o ogro. Gostei muito do meu grupo também, a gente tá super entrosado. A nossa líder é ótima, ela tá fazendo um excelente papel de líder, colocando cada um assim o que tem que fazer. Tá todo mundo tranquilo, sabe? Eu tô adorando. Eu tô muito animada. Vai ser muito legal, eu tô super empolgada com esse desafio. Vamos ver o que vai aparecer por aí, né? O que eu achei desafiador mesmo foi a prova em grupo. Eu fiquei pensando como é que vai funcionar uma prova em grupo dessa forma. Então deu uma dorzinha de barriga, mas
logo passou quando eu fiquei sabendo que estou no grupo da Gil. Fiquei muito feliz pela Gil ser a líder do grupo. Achei justo, achei merecido. E nesse tipo de prova, eu acho que o que é mais importante é o grupo ter um entrosamento. Então, eu acho que nós nos damos bem. O grupo todo já sabe mais ou menos o que vai fazer. Eu não vou dar muito spoiler. Espero surpreendê-los. Pessoal, tô muito curioso para ver como essa dinâmica vai funcionar, se isso vai reverberar de uma forma positiva ou negativa. Então chegou o momento do making off, é a hora de vermos o processo criativo dessas esculturas. Então, roda na tela. Como vocês sabem, eu fiquei com o personagem do Fauno. Eu fiz esse rascunhozinho aqui para ter ideia mais ou menos do que eu ia querer. Eu fiquei na dúvida se eu fazia ele um rosto humano e parte do corpo cabra, mas eu acho que o rosto dele, nem sendo muito cabra, nem sendo muito humano, eu acho que vai trazer esse diferencial, né? Eu tinha referências como o Labirinto do Fauno, é um dos personagens que eu mais gosto. Essa estética tá completamente diferente do que vocês esperavam, né? Eu espero que sim. Eu tentei fazer a peça em biscuit puro, mas não deu certo. Tava gastando muita massa, não tava ficando legal. Eu criei essa estrutura aqui, mas obviamente não vai ser do tamanho dessa peça, porque se for adicionar as pernas aqui, vai ficar um negócio muito grandão, né? Mas eu não tô gostando. Eu já fiz umas 3 estruturas diferentes. Eu não costumo fazer as peças assim, uma estrutura já em arame. Tipo, não tô gostando, não sei se isso vai dar certo. Eu acho que não. Eu não sei se eu continuo nisso, se eu faço da maneira que eu sei, né? Mas tentei modelar o rostinho também, ficou uma coisa muito feia. Eu vou recomeçar tudo de novo. Estou fazendo os dedos dos pés e aí estou fazendo essas marcações das unhas e das cutículas com um marcador de boquinha. E eu acho que deu super certo. E para texturizar a pele dele, eu estou usando uma esponja para ficar com essa aparência de poros. E para texturizar as unhas, eu tô usando a esteca gravata para fazer risquinhos bem fininhos com ela. E aí eu já aplico no dedo. O pé deu uma leve secadinha, então já vou fazendo a outra perna. Por último, coloquei a barriga e agora vou esperar secar para fazer todo o restante. Começar agora a peça do segundo desafio, eu fiquei com a fada e separei algumas imagens aqui que eu vou usar como referência. Eu quero fugir um pouco daquela ideia de que fada é sempre aquele modelo Winx, meio Tinkerbell, com uma varinha, e fazer uma fada mais criatura, assim, uma versão mais inseto da natureza. Fiz alguns desenhos aqui, alguns esboços, só para ter uma ideia mais ou menos como que eu quero seguir. Talvez nem acabe ficando parecido com nenhum desses, porque nem eu sei como vai ficar o resultado final. Mas eu fiz esses desenhos aqui mais para me basear mesmo. Fiz também a posição que eu quero que ela fique, com essa posição assim meio que de ataque, como se ela estivesse voando também. E eu quero fazer ela mais ou menos com uns 20 centímetros. Deixei pronta aqui também a estrutura do arame, que eu vou estruturar ela. E por enquanto é isso, vamos ver o que vai sair. E sendo bem sincero com vocês, eu não tenho prática nenhuma em fazer isso, de modelar a cabeça do zero assim. Primeiro eu faço essa parte inicial e depois começo a colocar enxerto e muito mais enxerto, até que eu acho que tá ficando bom. Eu comecei a fazer a maior parte com massa natural e comecei a aplicar alguns enxertos de massa branca ou massa verde, até para eu poder saber onde a gente tinha colocado enxerto e onde eu vou precisar de mais. Eu preferi fazer dessa forma porque essa peça vai ter muito enxerto e depois eu vou pintar. Eu não tenho muita ideia ainda com qual cor que eu vou pintar, mas tô pensando talvez em alguns tons de verde. E aqui tá um calorão que você não tem noção. Mas isso também eu acho que é um pouco bom, né? Porque tô conseguindo avançar bastante essa etapa da modelagem da cabeça, porque eu faço enxerto, espero secar um pouquinho e eu já posso aplicar mais uma camada de enxerto. E essas folhinhas da cabeça eu fiz com um texturizador de folha e fui colocando uma por uma e mesclando com a cabeça, utilizando o pincel modelador. E eu tô tentando trazer bastante textura para essa cabeça, colocar bastante elemento, bastante relevo, já que é isso que vai dar um toque mais realista para a peça no final. E eu espero muito que essas texturas não acabem sumindo na hora que eu fizer a pintura. Agora eu tô na parte da modelagem do rosto. Coloquei aqui, né, um papel alumínio aqui dentro. E agora eu tô tentando criar o rosto aqui. Vai ser modelado assim de acordo com o que vai vindo na minha imaginação, porque assim, não quero usar referências, muitas referências para ficar uma coisa bem original, né?
E aqui eu já tô tentando imaginar como vai ser o nariz, como vai ser a boca. E depois eu vou vir colocando só uns enxertos aqui se for necessário. Quer dizer, vai ser necessário com certeza, porque isso aqui vai secar e vai precisar de vários enxertos. Aqui eu vou furar 2 buraquinhos. 2 buraquinhos para colocar 2 bolinhas aqui brancas, né? Na cavidade do olho. Aí vou deixar secar e depois que secar, eu vou fazer os enxertos ali para poder fazer as pálpebras. E depois o restante eu vou só olhando e vendo o que vai ser preciso para poder continuar. Então, gente, o corpinho ficou assim, olha, não tá 100% finalizado. Ainda falta dar alguns acabamentos de enxerto e tudo mais, sendo que ele tá assim, né? Praticamente finalizado o corpinho. Eu digo praticamente finalizado porque digamos que ele esteja uns 60% a 70% finalizado. Mas depois que fizer o enxerto, só vai ficar faltando a pintura. Já para a base, assim como eu fiz o desenho, o esboço de como eu queria o meu fauno, eu também fiz o desenho de como seria a base. Eu coloquei aqui no papel e eu fui fazendo por baixo o desenho mais ou menos de como eu queria. Tá assim até o momento. Gente, tá incrível, não tá? Aí vai ficar mais ou menos assim, a base, o tronco. Eu acho que eu vou botar ele um pouquinho mais assim pra frente. E o bonequinho sentado. Ó. E pra fazer os musgos, eu vou usar biscuit. Ó. Dá pra ver que tá bem coisadinho, né? Eu usei um biscuit que já tinha endurecido, né? Então, pra não jogar fora, eu simplesmente peguei um ralador, aqueles micro raladores, sabe? De alho. Eu ralei. Como eles têm 2 lados, então tem uma textura que é mais grossa e tem uma textura que é mais fininha, sabe? Mas olha, então eu vou usar isso tanto no corpo quanto na base em si, para criar o cenário, né? Menina, o corre vai ser grande, viu? Tive que refazer o pé esquerdo porque ele tinha ficado menor que o outro. Então eu refiz e depois que secar vai ficar do mesmo tamanho que o outro. Agora eu vou colocar esse enxerto ali da lateral, que eu fiz algumas marcações, deixei a lateral um pouco mais robusta. E vou unindo toda essa massa aí junto com o restante do corpinho. Eu comecei a fazer ali o rostinho, deixei tudo bem marcado, ele tá com essa cara carrancuda, fiz textura na pele e ficou assim. E aí, pessoal? Então, gente, essa é a parte que eu já estou da peça, né? Eu fiz essa cabeça dela um pouco mais exagerada, o crânio, porque eu quero que fique assim mesmo, para ser uma bucha mais diferentona, né? Fiz assim. Eu quero fazer ela mais um estilo criatura, né? Fiz assim as costelas dela bem marcadas aqui. Aí fiz as pernas já também. Agora eu vou fazer a junção das pernas com o corpo. Antes eu vou fazer a botinha dela, né? E depois eu vou juntar aqui no corpo. E talvez eu vá para a parte de pintura e maquiagem do rosto dela. Por enquanto é assim que tá. Então vamos lá botar as botas e depois juntar aqui no corpinho. Eu tô tentando trazer bastante textura e movimento em tudo, embora eu não tô com muita expectativa que isso daí vai aparecer depois da pintura. Mas que pelo menos eu tô tentando colocar uma textura, eu tô. Sendo ela tanto um tecido de rendinha quanto o esteca normal mesmo pra fazer a ranhura. E pras pernas dela eu tô fazendo como se fosse um cogumelo, porque tem alguns tipos de cogumelo, eu não sei exatamente quais. Mas eles têm um babadinho em volta do tronco deles, além também das ranhuras. E para trazer pelo menos um pouquinho de delicadeza para essa criatura, eu resolvi fazer uma sainha nela como se fosse uma flor. Então são várias pétalas e eu não sei exatamente com que cor que eu vou pintar, mas elas não vão ser brancas, eu acho. E uma das coisas que eu mais fiquei em dúvida como que eu faria isso é a questão da asa, porque eu queria que ficasse pelo menos um pouquinho transparente. Então um material que eu consegui pensar foi o acetato. Mas antes eu fiz um molde no papel para ver se eu ia gostar desse formato.
E já que o acetato é muito reto, eu pensei numa gambiarra para pelo menos dar um movimento para ele. Então eu deixava alguns milissegundos na água quente e já tirava e fazia um movimento com a mão, porque ele endurecia bem rápido. E basicamente eu fiz isso em todos. Depois eu fiz um teste no pedaço de acetato, passando verniz fosco, porque eu queria um efeito transparente, mas também não tão transparente assim. Então acho que o verniz ajudou bastante. E minha ideia de pintura para essas asas foi que remetesse tanto a uma asa de inseto quanto uma folha, mas que tivesse um formato mais tradicional de asa de fada. E elas ficaram bem transparentes e bem brilhosas por causa do acetato, mas depois que passar o verniz spray, vai sumir um pouco essa transparência, deixando um pouco mais fosco, além de fixar bem a tinta. E eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer ela segurando o dente de leão, até para trazer um pouco da ideia de que ela é tão pequena ao ponto de ser do tamanho da flor. Mas o que eu não estava contando é que eu vou ter que fazer umas 1000 pétalas dessa. E para isso eu vou usar o arame mais fininho que eu tenho aqui, pintar ele de branco e depois colar um pouquinho de fio de overlock na ponta dele. E se isso vai dar certo, eu não faço a menor ideia. Talvez dê tudo errado e seja só uma perca de tempo, mas também tem a chance de ficar muito legal, que é o que eu espero. Então me desejem boa sorte, porque esse negócio aí vai me dar um trabalho que você não tem noção. Antes de começar a minha peça, eu não estava conseguindo visualizar muito bem como seria o meu fauno. Então eu resolvi fazer um esboço, para ter uma ideia de como eu iria querer as coisas, os elementos. E também me ajuda a não errar o tamanho da peça. Como o meu fauno vai ser um pouquinho grande, eu resolvi fazer o corpinho todo desconstruído. Não fazer ele inteiro de uma vez em uma massa só. Eu resolvi fazer primeiro o tronco e depois as 2 pernas. E no fim juntar tudo. Apesar de ser um pouquinho mais difícil de fazer assim, eu gosto, porque eu sinto que dá pra eu dar mais atenção a cada detalhe de cada parte do corpo. Eu também tentei deixar a clavícula bem marcada, porque na minha opinião fica bem másculo. E é uma coisa que eu acho que vai combinar com o meu personagem, porque eu resolvi fazer ele um pouquinho mais culto, não igual aquele fauno típico de canções e gentilezas. Já nas pernas eu tava um pouquinho na dúvida se eu já fazia ela inteira ou se eu fazia com bastante enxerto. Mas no fim eu resolvi fazer ela inteira, com exceção dos cascos, e resolvi enxertar os pelos. Como eu não sou muito acostumada a fazer pelo, eu achei que seria mais seguro enxertar os pelos, não fazer ele já na hora junto com a perna. Eu tentei tomar cuidado para não acabar puxando muito para um corpo realista, porque eu sempre acabo puxando um pouquinho para esse lado e eu achei que se saísse um pouco do cartoon seria um problema para nós. Então eu tentei fazer com elementos mais arredondados. Mesmo que a base não seja relativamente importante nessa peça, o meu time resolveu que vai fazer sim, para ajudar na hora de criar sintonia nos nossos personagens. Eu acho que vai ficar mais fácil de se conectar com o nosso universo pela base, porque cada um dos personagens é único e eles têm características distintas, então a base vai ser a principal semelhança deles. Como vocês podem ver, eu tô fazendo paredes e essa janelinha é a coisinha mais fofinha desse mundo. Bom, como eu vou fazer uma fada bem pequena, eu escolhi uma referência de mais ou menos 7 centímetros. E eu vou sempre medindo e seguindo a referência, porque assim eu não saio muito do que eu tô pensando, né, na questão de proporção e tudo mais. Mas não é nada definitivo, é mesmo só para ter uma base. E aí, depois que eu finalizo a primeira perna, eu tento fazer a outra seguindo mais ou menos o modelinho da primeira. E aí, se ficar um pouquinho mais grossa ou mais fina, depois eu corrijo com enxerto ou então lixando. Depois eu venho fazendo a marcação do joelho para saber mais ou menos onde eu vou precisar dobrar. E essa é a minha ideia de pose para fada. E como eu quero dar essa impressão de voo, eu tô fazendo as perninhas pro ar e o apoio vai ser nas mãos. Eu não vou explicar tudo agora para não dar spoiler, mas vamos confiar no processo. E para acompanhar essa pose eu vou deixar o tronco um pouquinho mais curvado para dar essa sensação de movimento mesmo. E aí, finalizando tudo, eu gosto de juntar as peças assim, só para ver se ficou mais ou menos do jeito que eu tava pensando, e aparentemente tá tudo encaminhado. Olha, nem eu sei muito bem como vai ficar esse rostinho, mas eu tenho umas ideias de fazer os olhinhos separados, o narizinho mais pontudo mesmo, então vamos ver como vai ficar no final. Olá, pessoas! Vamos dar início ao nosso ogro aqui.
eu revesti essa massa com um isopor, esculpi mais ou menos nessa forma, e para a estrutura dele tô usando arame. O ponto de apoio do ogro inteiro vai ser aí na pontinha do pé, porque ele vai estar meio que correndo. Então eu fiz as perninhas com arame, os braços também e o corpinho com isopor, já que é maior, para deixar ele mais leve. Vou mostrar para vocês como que eu fiz o pezinho. Eu sovo bem a massa, faço uma bolinha e depois faço uma coxinha. Vou olhando na referência para ver se o tamanho tá certinho, dou uma achatada, marco o meio e vou alisando, deixando o calcanhar e a almofadinha do pé bem redondinha. Eu deixo essa parte do pé secando e depois eu coloco os dedos para deixar eles bem grandões e bem cartunescos. O meu grupo, a gente combinou de que todos os personagens estivessem no mesmo cenário para que contassem um pouquinho da história deles e da personalidade deles. Então, aqui estão as bases, as ripinhas de MDF, e eu vou utilizar o papel Paraná para fazer a parede. Terá também janela, vai ficar muito fofo. Vai ter uma lareira e outros elementos que vão compor esta cena para contar um pouquinho da história da minha personagem. Então, vou começar e vocês vão vendo como é que tá ficando o processo. Então, começo dando aquela camada de cola ali na base e vou abrindo uma massa. Como eu tinha bastante massa vermelha, utilizei essa mesmo, já que eu vou pintar esse chão, não vai ficar dessa cor. Com o pincel da Condor, eu já fui desenhando as pedras, porque o cenário onde ela vai estar vai ser um lugar bem rústico, porém é um lugar culto, já que ela é uma bruxa muito da estudiosa, ela vai ficar num lugar bem legal. Já já vocês vão ver. Eu comecei a dar uma textura ali com a escovinha e para dar um pouquinho mais de profundidade, eu fiz uma bolinha de papel alumínio e eu acho que deu uma textura bem legal, ficou bem diferente, eu gostei, depois vocês vão ver. E como toda bruxa, é claro que ela vai ter a sua vassoura. Então, encapei com a fita crepe, fui colocando massa, dei textura com o pincel da Condor e este foi o resultado que foi ficando. Lá para a parte das cerdas da vassoura, eu já colei uma base de biscuit e depois com palha, fio a fio, eu fui colocando essa parte de baixo da vassoura. Então foi um trabalho, né, com muita calma, com muita paciência, já que eu tenho muito tempo, só que não, resolvi fazer este detalhe para dar um charme a mais pra vassoura da minha bruxa. E a base ficou assim, nos vãos, eu fiz um sombreamento com pigmento marrom e preto, dei uma luz com branco, também sombreei a vassoura e eu quis deixar ela ali na base, meio que voando, já que é minha bruxa, ela vai estar na vassoura sim. As paredes fiz com papel Paraná, fiz com EVA, sombreei e vai ter uma janela, porque ela gosta de olhar pro campo e ainda vai receber pintura, vai ficar legal. Pra compor o cenário, eu quis colocar uma lareira, mas essa tinha tijolinhos. Eu não gostei, porque o lugar que ela está vai ser bem rústico. Então, dei uma camada de cola e coloquei ali eu rasguei pedacinhos daquelas caixas de ovos e coloquei para que ficasse mais rústico, para parecer pedra. Em cima, eu fiz textura porque eu queria que ficasse com aspecto de madeira, já que ela vai colocar as poções dela ali. E como toda boa bruxa, ela vai ter muitas plantinhas. E eu quis fazer aquelas espadas de São Jorge, então utilizei a fita crepe, dobrei no arame, cortei do formato da planta e já fui pintando. Depois, com um tom mais claro, dei textura e nas bordinhas pintei de amarelo. E olha só como é que ficou. Eu gostei do resultado. O cenário não está finalizado, mas é o cantinho favorito da minha bruxa. Não vou dar muitos spoilers, porque vocês vão ver a peça pronta só no final do episódio. Como nosso estilo é cartoon, eu resolvi me inspirar principalmente nos personagens da Disney. Então eu resolvi deixar cores bem vivas, bem vibrantes, para realmente lembrar esses personagens clássicos. No rostinho, eu gosto sempre de estar fazendo o esboço com um lápis vermelho, porque eu acho que na hora que eu passo o marrom e o preto em cima, dá uma destacada, fica um efeito bem legal no fundo. E eu escolhi roxo para a cor dos olhos porque é uma cor que é muito usada para lembrar magia, é muito usada para remeter às coisas mágicas e fantasiosas.
Eu resolvi colocar uma barba nele pra ele também não ficar com muita carinha de bebê. Apesar de que eu tava me inspirando em personagens infantis, eu queria passar mais um sentimento de galã. Tô bem preocupada. Eu tive algumas tentativas ontem de fazer cabelo, e aí tentei fazer um cabelo azul, tentei um modelo longo, ficou parecendo a Jinx. E aí eu tentei um cabelo mais curtinho, que já era a minha ideia desde o início, que ficou parecendo a menina lá do Divertidamente. E depois tentei fazer um outro assim meio termo, ficou muito realista. E assim, desisti do azul, eu vou pro rosinha mesmo, um tom da nossa paleta. Pra roupa eu pensei em fazer alguma coisa que não fosse muito óbvia, porque essa era a minha ideia no início, fazer um vestido, mas... Ai, gente, não sei mais de nada. Então a peça tá ficando assim, vou fazer a roupa dele agora. Não segui o mesmo protocolo que eu costumo seguir nas outras peças, que é fazer as pernas, o tronco, colocar a roupa e depois colocar os braços. Tô fazendo tudo invertido porque a peça é grande, a dinâmica dela é diferente, então tá indo assim, tô seguindo meu coração, gente. Adivinha o que aconteceu? Finalizei basicamente o cenário e só ia colar os braços dela e colocar alguns acessórios ali no cinto, sombrear, enfim, eram detalhes que já estavam finalizados, porque a cabeça dela estava pronta e ia fazer um cabelão. Porém, eu não gostei do resultado da cabeça. O que eu fiz? Tentei arrumar e eu piorei todo o resultado. Olha isso! Ai, meu Deus! Eu não tinha gostado do olho e eu acho que na hora de fazer os enxertos eu fui com muito receio e não ficou em evidência, ficou tipo tudo, o rosto ficou chupado. Ah, ele tá sujo porque eu mexi com massa e já tava ficando triste e ela virou um ET. E o meu tempo tá acabando e eu preciso entregar a peça. Gente, tô muito ansioso para ver como ficaram essas peças, então chegou o momento de encerrar o prazo de modelagem. O prazo de 12 dias para confeccionar essas esculturas se encerra a partir de agora. E como eu havia falado no início desse episódio, o desfile das peças será de uma forma diferenciada. A apresentação será em grupo e depois avaliaremos o conjunto de cada equipe azul e vermelha e também de forma individual. Começando aqui pela equipe azul do Mikael como capitão, tendo também Gustavo, Verônica e Camila. Roda na tela. Era uma vez, em uma floresta ancestral, um guardião poderoso que protegia os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Esse guardião, conhecido como Elementar, era uma criatura majestosa e sábia que mantinha o equilíbrio da natureza. No entanto, uma força antagônica conhecida como Caos surgiu para destruir a harmonia da floresta. Caos era uma entidade sombria e poderosa que buscava dominar todos os elementos. Elementar, enfurecido, decidiu acabar com seu novo inimigo. Preparou-se para a batalha, mas, apesar de sua força, foi derrotado pelo poder de Caos. Mãe Natureza, triste com a derrota de Elementar, decidiu intervir. Ela sabia que não poderia deixar Caos dominar a floresta. Então, tomou uma decisão sábia. Ciente de que a floresta precisaria de um novo guardião, ela decidiu entregar esse propósito não a um novo ser, mas a novos seres. Então, dividiu os 4 elementos entre 4 criaturas escolhidas. Kariza, o fauno, foi escolhido para proteger a terra, nascido da união da terra e da força vital da natureza. Ele possui uma conexão profunda com raízes e os animais, tendo o poder de manipular tudo o que envolve o seu elemento. Gorlag, o ogro, foi escolhido para proteger a água. Nascido das águas dos pântanos, ele possui a força e a resistência das correntezas. Seu corpo é coberto de algas marinhas e seus olhos negros podem ver além das profundezas. Flarenia, a bruxa, foi escolhida para proteger o fogo. Nascida das chamas da Vulcânia, ela possui o poder de controlar o fogo e manipular as emoções. Seus olhos brilham como brasas vivas e seu cabelo reflete a sua essência. Brifna, a fada, foi escolhida para proteger o ar.
Nascida das brisas suaves, ela possui a leveza e a liberdade do vento. E, apesar de ser pequena, como um dente de leão, os seus poderes podem ir desde um leve sopro a um forte vendaval. A Mãe Natureza sabia que juntos, esses 4 guardiões poderiam derrotar Caos. Ela os instruiu a trabalhar em harmonia, combinando suas forças para destruir as forças do mal e restaurar o equilíbrio da natureza. Os 4 guardiões foram à batalha, e não demorou muito para que Caos e o seu propósito fossem juntamente destruídos. No momento da vitória, os guardiões comemoravam, mas um sussurro recuou pela floresta. Caos não é o único. Nas sombras, uma figura misteriosa observava os guardiões. Seus olhos brilhavam como uma luz sinistra. Mas quem é essa figura? E o que planeja para os guardiões do equilíbrio? E prosseguindo com o nosso último grupo, a equipe vermelha, tendo parte deles Giovanna, Maju, Thaís e Carita. Vamos ver. Nas colinas enevoadas ao norte do Vale das Sombras, havia um clã de criaturas místicas chamados Guardiões da Lua Eterna. Era um grupo peculiar de exploradores, cada um com dons únicos, cuja união fazia deles os maiores estudiosos das terras desconhecidas. Eles moravam em um antigo monastério abandonado e tinham sede por conhecimento e aventura. À frente estava o Tarian, era um fauno sábio que carregava um pergaminho ancestral onde anotava tudo o que descobria em suas jornadas. Essa noite ele consultava as estrelas buscando sinais da rota que precisariam seguir. Foi ele quem iniciou o clã, ele é o mais antigo de todos. Por ser o mais velho, ele era o responsável por passar as missões. Ao seu lado, Eileen, a fada colecionadora e exploradora, exibiu uma expressão de pura empolgação, voando ao redor da mesa. Foi durante uma das aventuras em busca de conhecimento sobre maldições que Tarian encontrou Eileen. Ela estava gravemente ferida em uma clareira esquecida, cercada por uma maldição que drenava toda sua vitalidade e distorcia sua magia, e isso acabava deixando ela totalmente vulnerável a predadores e seres cruéis. Tarian a resgatou e cuidou dela. Com o tempo, eles se tornaram amigos inseparáveis e juntos viajaram por terras distantes em busca de respostas, desenvolvendo métodos mais eficazes para curar e compreender maldições. Mas ao fundo, enfeitiçando pequenos bonecos de pano e amarrando amuletos de proteção, estava Zyla, a bruxa. Ela era uma figura enigmática com cabelos coloridos que balançavam ao som dos feitiços que murmurava. Cada boneco era cuidadosamente feito para proteger um dos membros da equipe contra os perigos que eles poderiam encontrar. Com um sorriso misterioso, Zyla murmurava palavras de proteção. Zyla já estava preparando todos os seus feitiços e observando a empolgação de todo o grupo, pois uma nova aventura estava por vir. Naquele momento, Tarian dava as instruções. Eileen voava ao redor do grupo impaciente com seu mapa estendido. E Nacor dava altas risadas escandalosas ao fundo. Ele era o filho adotivo da Zyla. A quietude da preparação era quebrada por som de pesados passos. Esse era o Nacor, o ogro, que arrastava sua bolsa e seus cintos de amuletos e itens de proteção. Apesar de seu tamanho imenso e de sua aparência terrível, tinha uma devoção inquebrável por cada um de seus companheiros. Todo desengonçado, ele pegava suas coisas e se preparava. E com um sorriso espontâneo, ele pegava os amuletos oferecidos por Zyla, prendendo-o nas alças da armadura improvisada que ele vestia. Estavam indo para a Terra do Sul, onde havia um segredo em uma biblioteca guardada por dragões. Mas aqueles que têm coragem e sabedoria poderiam chegar lá. Será que conseguiram? Gente, eu tô muito orgulhoso com o resultado final das duas equipes. Vocês mandaram muito bem, tá? Não fizeram feio de forma alguma. Mas é preciso que tenhamos aqui as avaliações. E hoje eu não tô sozinho, como eu também havia dito anteriormente, teremos 2 jurados, 2 artistas renomados no ramo do biscuit, que têm trabalhos bem distintos, mas uma coisa os une, o talento. E, gente, hoje eu trouxe aqui Lívia Shibara e Pierre Marinho, 2 artistas fenomenais com trabalhos incríveis para me ajudar nessas avaliações. Se apresentem para quem ainda não conhece vocês. Oi, eu sou a Lívia Shibara, moro no interior de São Paulo, uma cidade chamada Lins. Trabalho com esculturas em biscuit desde 2019, então já faz mais de 6 anos que eu tô na área. Faço mais esculturas realistas, com tema de fantasias em geral, né? E eu tô muito feliz de estar aqui hoje.
Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Pierre Marinho e tô aqui pela segunda vez sendo jurado do Mestre do Biscuit dessa terceira temporada. Fui jurado na primeira e foi um prazer ter participado e agora voltar. Fico muito feliz aí pelo convite, amigo, obrigado. Já trabalho com biscuit há mais de 10 anos, sou professor, tenho um canal aqui no YouTube onde eu ensino a fazer peças em biscuit. E hoje eu tô aqui com uma missão muito difícil, que é estar julgando o trabalho de outras pessoas, mas espero que eu consiga aí dar o meu melhor aqui e poder escolher aí uma das peças aí, um dos grupos que estão participando aí dessa temporada. Seus lindos, me contem agora o que vocês acharam desse tema criaturas místicas em grupo. Pode dar certo, vai ser um caos. E também o que vocês esperam dos nossos participantes. Olha, eu sou suspeita a falar, eu adoro esse tema, contos de fada, fantasia, sério, vai ser muito interessante. E ainda mais por ser em grupo, eu quero ver como que o pessoal se conversaram ali pra fazer acontecer as peças, né? Porque elas têm que estar conversando uma com a outra. Então eu tô muito animada, muito empolgada pra ver o que essa galera aprontou. Bom, o tema eu achei maravilhoso e é algo que dá assim para poder criar bastante, né? Usar bastante a imaginação aí, porque é místico, né? Então dá para fazer bastante coisa dentro desse tema. A dinâmica em grupo eu achei que é uma novidade maravilhosa assim para trazer nessa temporada, porque eu acho que acaba que dificulta um pouco mais a competição, porque você trabalhar sozinho, você ter as suas próprias ideias é uma coisa, mas quando você precisa trabalhar em grupo ali e coordenar tudo e alinhar as ideias, eu acho que fica um pouco mais difícil, então estou muito ansioso para ver como é que vai funcionar aí essa dinâmica em grupo. Como o tema acaba que dá para usar muita imaginação, então eu espero que vocês me surpreendam aí, as peças sejam incríveis e que tragam aí a ideia do grupo, né? Ali nas peças. Bom, meus jurados, agora eu quero saber de vocês de forma individual, começando aqui pelo capitão do Grupo Azul, que é o Mikael. O que vocês acharam do fauno feito por ele? Olha, Grupo Azul, eu amei a história de vocês, questão de contar a história com elementais da natureza e vocês colocaram bem esses elementos em cada um dos personagens. Eu gostei bastante, teve alguns pontos aí que eu vou considerar depois, em questão individual, mas no geral, no conjunto da obra, vocês mandaram muito bem e num tema difícil, né, num estilo difícil, que é o realista. Então vocês estão de parabéns. O fauno do Mikael ficou muito bom, parabéns, Mikael. Ele tem bastante músculo, o gestual tá muito bom do corpo, tem essa questão das perninhas, né, do fauno, ficou muito bom. Só acho que faltou um pouquinho de proporção na cabeça, mas que seria facilmente ajustado. A pintura tá impecável também. Primeiramente, eu amei a edição que eles fizeram ali, a apresentação das peças dele, né, em forma de um livro contando uma história. Então acho que isso trouxe bastante ali as peças para o mesmo universo. E elas têm ali a proposta de serem peças realistas, então acho que elas conseguem trazer essa ideia, né, do realismo através ali da modelagem. Eu gostei bastante e o vídeo em si acho que foi o ponto chave, assim, acho que o que deu a cereja do bolo, assim, foi o vídeo que trouxe toda a história do grupo, assim. A peça do Mikael, ela me chamou bastante atenção, porque ela tem muitos detalhes, principalmente ali na modelagem, ele conseguiu colocar muitos detalhes ali no corpo do fauno e mesclando, né, fugindo um pouco do óbvio ali, colocando um pouco da natureza. Acho que fugiu um pouco do óbvio e ainda assim conseguiu trazer o tema ali que eles tinham para poder fazer no grupo deles. Mikael, falando sobre a tua escultura, para mim você conseguiu atingir o principal objetivo, que era ser no estilo realista. Você fez um trabalho muito bem feito, muito bem acabado, com muita qualidade. Eu consegui comprar facilmente a tua história, que esse fauno é um elemento da natureza que protege, né, a terra, essa força de um elemental, ali com a mescla das raízes pelo corpo todo, com os elementos em verde, trazendo a mata, as plantas. As proporções dele estão muito bem feitas, a pintura, o acabamento, 10 de 10. Mais uma semana de fato mostrando a que veio. Mas essa força que o teu fauno tem, o Cariza, ela não é passada para tua liderança, que para mim acabou ficando insossa. Deu para perceber que você não teve uma voz tão ativa com alguns dos participantes da sua equipe, você não se impôs e não falou, olha, eu quero que você faça isso e que você realmente siga para não prejudicar o grupo, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Como o trabalho é em equipe e vocês serão avaliados de uma forma conjunta, isso seria primordial. Na tua peça, você fez um trabalho excelente, tá? Muito bem feita, muito bem acabada, dentro do que a gente pedia. Já na liderança, eu acho que eu não posso falar a mesma coisa. Prosseguindo aqui com um trabalho feito pela Camila, que é o Ogro Gorlak. E aí, Lívia, Pierre, o que vocês têm para me falar sobre essa peça?
O ogro da Camila ficou muito bom também, parece que ele emergiu da água, os detalhes do musgo, a pintura também tá muito boa, a resina ali. Mas eu acho que, como na sua história você quis contar que ele é um guardião, eu acho que você poderia ter usado um pouco da proporção anatômica a favor. Então colocar ele numa pose mais imponente, sabe? Talvez as pernas maiores e mais fortes, numa pose como se estivesse protegendo algo. Eu acho que ficaria muito mais interessante para contar essa história junto com o realismo. Eu gostei bastante do ogro da Camila. Eu achei que ela conseguiu também trazer muitos detalhes ali, principalmente a água ali no corpo dele. Os musgos, né, também na pele dele, isso mostra ali que ele já está há bastante tempo ali na floresta. Achei bem bacana esses detalhes que ela colocou. Olha, eu acho que as pernas dele eu senti que ficou um pouquinho mais curta, assim. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho maior, mas e aí fica é muito subjetivo isso, porque enfim, né, se ela contar uma história ali que ele ficou muito tempo ali agachado na caverna, ele pode ter ficado com as pernas, encurtou as pernas ali por algum motivo, mas eu sinto um pouco de desconforto nesse sentido. Eu acho que as pernas poderiam ser um pouquinho mais proporcional ao corpo. Camila, primeiro ponto. A tua voz casou muito bem com essa narração. Ela é muito gostosa de ouvir e você conseguiu conduzir com uma leveza e dando ali uma ênfase quando era necessário. Foi uma ótima opção ter escolhido você para fazer esse papel. Falando sobre a escultura em si, tá dentro do estilo realista que a gente pediu, perfeito. Ele tem uma imagem muito imponente. As cores, eu gostei, eu acho que eu gostei sim. Eu ia falar que poderia estar um pouco mais saturada, no entanto, como é um ogro e a maior parte do tempo ele tá embaixo da água, ok, casou. Me convenceu. Mas eu não posso deixar de salientar aqui alguns pontos que poderiam estar um pouco melhor trabalhados. Quem sabe, talvez ter inovado um pouco na estética dele. Ele tá bem orc pra mim, ao invés de um ogro. Talvez uma orelha de nadadeira teria sido perfeito para já dar uma mudada naquilo que a gente conhece sobre um ogro. Um pouquinho mais de cuidado também em alguns pontos da anatomia, para ver se os dois estão simétricos, ou talvez, se você tivesse em dúvida disso, usar essa assimetria a teu favor. Se você tivesse um pouco mais de ousadia nesse trabalho, teria me convencido um pouco mais. Dando continuidade agora com a peça feita pela Verônica, que foi a bruxa Flarênia. Lívia, Pierre, o que vocês têm para me falar sobre essa escultura? Eu gostei muito do cabelinho real que você colocou, né? O cabelo de linha, a questão de detalhes, o fogo, a pintura ficou muito bom, conversando ali com os elementos do fogo. Mas eu acho que ela lembra mais uma doll, uma boneca, do que uma proporção anatômica feminina. Então eu acho que faltou um pouquinho da proporção anatômica, realmente, sabe? Ela tá mais pra uma doll, né? A cabecinha mais desproporcional, as perninhas também estão mais desproporcionais. Talvez se ela tivesse as pernas mais alongadas e a cabeça um pouco mais proporcional com o corpo, todos os detalhes e com essa proporção ficariam mais casado o tema de realismo, tá bom? Bom, a peça da Verônica, eu acho que ela fugiu um pouco da proposta ali do tema, né, do tema realista, principalmente na parte do rostinho. Eu sinto que o rostinho da peça dela poderia ser um pouco mais trabalhado, mais detalhado. Acho que pega mais para um estilo chibi, assim, um estilo mais cartoon, sabe? Então acho que ela acabou destoando um pouco, mas ela conseguiu trazer bastante detalhes assim realistas, como a parte do tecido ali da roupa, né, da saia da peça dela. O cabelo também ficou muito incrível. E o fogo na mão eu gostei bastante, assim, os detalhes eu acho que ela conseguiu trazer bem, mas acho que a peça em si, eu acho que ela não me traz essa identidade realista, sabe? Que quando eu vejo assim uma peça, eu falo, nossa, a peça aqui é um estilo realista. Então eu acho que ela ficou muito boa, uma peça muito bonita, mas acho que fugiu um pouco assim da proposta. Verônica, vamos lá. Sobre a tua peça, eu vejo que é uma bruxa pelos elementos que você colocou ali. Dá pra saber que ela é uma bruxa que talvez seja guardiã do fogo, né? Como foi a tua ideia inicial. Mas o principal requisito, que foi ser o estilo realista, pra mim, não veio, tá? Essa aqui é uma escultura no estilo doll. A cabeça tá muito maior que o corpo, as proporções não estão humanas. Eu não sei como você conseguiu olhar para a peça e achar que tava dentro desse estilo. As proporções desses dois estilos são muito distintas. Talvez por você já ter uma familiaridade em fazer, acabou indo no automático e achou que tava bom.
O cabelo tá bem legal, gostei muito de você ter colocado ali um outro material que não seja biscuit para trazer essa naturalidade, ficou muito bom. As cores também estão bem bacanas, ela ficou bem construída, mas fora do estilo que o grupo precisava ter. Então, para mim, a tua escultura acaba destoando das que a gente já viu até o momento. Lívia, Pierre, chegou a hora de avaliarmos aqui a última peça individual da equipe azul, que é a fada Brífina, feita pelo Gustavo. E aí, o que vocês têm para me dizer sobre essa escultura? E a fada do Gustavo, o que falar dessa fada, Gustavo? Parabéns, tá linda demais. E é o que é interessante, né? Você olha pra essa fadinha, você sabe que ela não é uma humana, algo real, mas ela tá com uma anatomia proporcionalmente muito boa, e esse dente de leão, acho que foi essa chave que ajuda a gente a compreender que ela tá conversando com um elemento do mundo real. Então você vê o dente de leão proporcionalmente maior na mãozinha dela, você imagina que ela é minúscula. E ela tem todos esses detalhes de pintura, o corpinho dela tem essas flores, essas folhas, que parece realmente que é feito da natureza. Então tá muito bem pintado, tá muito bem acabado, parabéns, ficou incrível. Olha, a peça do Gustavo é um destaque à parte nesse grupo, porque ela ficou simplesmente incrível, assim, eu amei muito, principalmente a proporção que ele fez ali, por mais que seja uma peça... Eu não sei qual é o tamanho real dela, assim, mas a proporção que ele trouxe ali com o dente de leão para a peça ficou muito incrível, porque você olha ali, você já remete, né, a uma fadinha pequenininha e o dente de leão grande. Então achei que ficou muito incrível os detalhes que ele conseguiu fazer. Gustavo, isso é o que eu quero ver quando se trata de ousadia e criatividade, em trazer uma estética nova, algo que a gente não tinha visto antes ainda, e com muito, mas muito esmero, muito capricho, muito cuidado nos detalhes, nas cores. A pintura dela ficou simplesmente sensacional. As cores que você utilizou aqui casam muito bem entre si. Para mim, o verde com o rosa, elas funcionam muito bem. Os elementos mais dourados, eles complementam de forma absurda. E pra mim, se existisse uma fada de verdade, essa aqui seria a estética que ela deveria ter. A asa, a leveza, o dente de leão que você tentou fazer bem grande para demonstrar o tamanho dela em perspectiva, foi a cereja do bolo. De longe, a melhor peça dessa equipe. Parabéns! Lívia, Pierre, bora continuar aqui as avaliações, só que agora pelo grupo vermelho com a liderança da Giovanna. E vamos começar por ela mesma. O que vocês acharam do Tarian, o fauno que ela fez? Pra mim, o Grupo Vermelho fez um trailer de um desenho de aventura que eu gostaria muito de assistir. Gente, ficou muito bom, vocês estão de parabéns. As peças ali, os personagens, parece que eles estão conversando entre si, parece que eles fazem parte do mesmo universo, e isso ficou muito bom. Tem a questão das bases, que ficou muito legal, a dinâmica ali dos cenários, que a gente não tá avaliando. Mas, tirando o cenário, mesmo assim, as peças estão conversando entre si. Parece que eles realmente fazem parte do mesmo mundo de aventura. Vocês estão de parabéns? Ficou muito bom. O fauno da Giovanna tá muito bom, tá fofinho, eu adorei. Só uma questão assim, um acabamentinho melhor talvez no ombro ali, né, na junção do ombro. Um gestual um pouco mais interessante, né, pra contar a história dele, que ele é um estudioso. Mas ficou muito bom. O acabamento ficou bom, os olhinhos dele ficou ótimo, o cabelo, adorei. Ficou muito bom, Giovanna, parabéns. Bom, o Grupo Vermelho, ele pegou um tema que eu gosto bastante, particularmente, que é o tema de cartoon, né? Que eu acho que é mais o estilo do biscuit que eu faço, da modelagem que eu faço. E eu acho que eles conseguiram trazer uma história muito amarradinha. E apesar do cenário não contar, né, na pontuação, a gente não pode avaliar o cenário, mas eles ter trago o cenário ali, eu acho que ajudou a contar essa história, assim como o outro grupo usou o recurso do vídeo, que também ajudou bastante a contar a história deles. Aqui esse grupo usou o artifício do cenário, o que, na minha opinião, assim, ficou muito bom. E, obviamente, as peças que são mais importantes, eles também conseguiram atingir o objetivo, né, de fazer peças cartoons e que estão ali contando uma história entre elas. Cada peça que você olha ali meio que parece que elas estão conversando entre si. Bom, o fauno eu acho que ficou muito bonito, né? Ela conseguiu trazer nessa estética do cartoon e ele também conta uma história, né? Ele tá ali com um papel ali grande ali na mão lendo, com várias coisas escritas, então os detalhes que ela conseguiu colocar na peça eu acho que agrega bastante para que essa história seja contada, né? Os acabamentos que ela fez na roupa, o movimento, eu acho que tudo isso ficou bem bacana, principalmente ali na parte da calça. Eu acho que ela conseguiu também fazer uma peça bem bacana. Giovanna, falando aqui sobre o teu fauno,
ela é indiscutivelmente uma peça muito delicada. Você soube usar muito bem as cores, um tom de azul mais escuro, um azul claro com esse ocre, marrom, casa muito bem. Ela é uma peça muito fofa, talvez falta um pouquinho de ousadia na estética do fauno. Esse aqui é um bem convencional, a gente já tá acostumado a ver. E pra mim, pra trazer um pouco mais de sabedoria pra ele, deixar um pouco mais envelhecido, umas barbas um pouco mais esbranquiçadas ou até um cabelo grisalho, talvez esses pequenos elementos fizessem eu comprar mais a história. E essa sabedoria que você diz na história que ele tem, você acoplada na estética. Eu gostei da peça, não amei. Já a tua liderança, você foi uma líder nata, soube direcionar o teu grupo, jogando muitas ideias, muitas propostas e juntando todo mundo em uma unidade. As cores foi uma dica essencial para que a gente olhasse para tua equipe e já conseguisse internalizar que vocês são um grupo. Você arrasou demais, tá? Parabéns. Vamos avaliar a peça feita pela Carita, que foi a Fada Eileen? Lívia, Pierre, o que vocês têm para me pontuar sobre essa escultura? Contem pra gente. A fada da Carita ficou muito bom. Eu gostei que ela colocou essa mãozinha presa na mesa para parecer que a fadinha tá voando. Eu gostei muito desse detalhe. Mas entre os 4, ela ficou mais simplesinha. Eu acho que faltou mais detalhe, mais magia nela, sabe? Para deixar uma peça mais interessante. E não é porque é cartoon que é simples. Então eu acho que faltou um toque para deixar essa peça mais mágica, mais interessante, sabe? Eu gostei bastante dessa peça, principalmente pelo movimento que ela conseguiu dar ali, fazer como se a fada estivesse voando. Eu achei incrível a técnica que ela usou ali para fazer a fadinha suspensa. E então acho que isso ficou bem legal. Mas, olhando para o grupo como um todo, a peça dela eu acho que é a que menos se destaca pelo quesito de detalhes. Eu acho que faltou um pouco mais ousar, né? Como é um reality, então a gente espera que venham peças com mais detalhes, mais criativas. Eu acho que faltou um pouco mais de detalhes, principalmente na roupa dela. Eu acho que ficou uma coisa muito... só, tipo, cobriu ali a bonequinha e pronto. Eu acho que dava pra fazer um movimento. Como ela tá voando, nossa, dava pra explorar isso bastante, assim, colocar um vestido, assim, que ficasse com um movimento realmente de vento. A asa dela, acho que pecou um pouco no acabamento ali. Acho que dava pra melhorar mais essa asa, fazer um acabamento melhor, pra poder realmente trazer mais detalhes, sabe? Tanto na questão de acabamento, pintura do olho ali, eu acho que dava também pra melhorar, pra ficar mais dentro ali do grupo, sabe? Que as outras peças estão chamando a atenção e essa aqui acaba que ela chama a atenção pela posição que ela tá voando, mas quando você olha assim num todo, ela é a que menos se destaca. Carita, ter feito ela numa posição não tão convencional como ela em pé, ou até mesmo para facilitar o trabalho, e você já foi aqui para algo que realmente remetesse à história que estava sendo contada, a cena, é um movimento, né? É replicando como se fosse aquele instante que a história está sendo narrada. O estilo dela casa com os demais personagens, está extremamente cartoon, muito fofinha, bem delicada, mas eu esperava um pouco mais de criatividade. Pra mim ela tá ainda nos moldes da fadinha Tinkerbell, Sininho. Dava pra ter feito ela numa cor diferente, uma roupa um pouco mais detalhada, um cabelo mais trabalhado. Ela, perto dos outros personagens, acabou ficando acuada, apagada. Tá um trabalho lindo. Mas pra mim é o elo mais fraco do grupo. Indo agora pro trabalho feito pela Thaís, que foi a bruxa Zayla. Pierre, Lívia, o que vocês têm para me contar sobre essa peça? A bruxa da Thaís tá impecável. Eu fiquei procurando aqui aonde ela tá equilibrando essa peça, porque parece que ela tá voando na vassoura. E eu vi ali que pelo jeito é pelo vestido. Então ficou muito bom. Questão de detalhes, ela tá com todos esses elementos mostrando que ela é uma bruxa. Que ela tá voando na vassoura, ela tem esses elementos na mão, que ela tá fazendo alguma coisa ali de magia. E tá muito bonito. Parabéns, Thaís, tá impecável. Bom, a bruxa que a Thaís fez ficou assim incrível. Eu amei. Acho que até o momento é a minha peça favorita, ainda não vi as outras, mas eu acho que ela ficou incrível. E pela posição que ela tá ali, ela tá realmente voando ali na vassoura, né? Apesar dela estar no cenário, mas é como se ela tivesse... É isso, a peça já conta uma história, como se ela estivesse preparando ali pra voar e toda estilosa, sentada ali no chão, sabe? Realmente dá a impressão que ela tá voando por conta ali dos detalhes que ela conseguiu fazer ali da saia, pra dar um acabamento. O rostinho tá assim incrível, né? O tom de pele que ela fez, a bonequinha ficou incrível, o cabelo, acho que a paleta de cores que ela trouxe nessa peça
ficou assim magnífica, e o cenário também, que não conta, mas também ajuda a compor a história, acho que ficou muito bom. E ela como um todo, assim, acho que acaba agregando muito assim nessa história que eles estão contando. Thaís, que trabalho lindo! Eu gostei muito de tudo aqui. Não tem nada que eu olhe e faria diferente. Nada, absolutamente nada. Você conseguiu trazer uma estética bem diferenciada para essa peça, trouxe ali uma representatividade que ficou incrível, os detalhes do cabelo, os trançados, as cores, tá tudo muito bem feito, tudo encaixando perfeitamente. Você também não quis fazer ela numa pose convencional. Eu olho para a escultura e não vejo como você conseguiu deixar essa peça em pé. E essa cor de pele maravilhosa, sabe? A modelagem incrível. Parabéns, você arrasou demais. E agora, finalizando as avaliações individuais do Grupo Vermelho pela Maju com o Ogro Nakor. Jurados, o que vocês me dizem? Gente, e esse ogro da Maju? Não dá vontade de ser amigo dele? Olha a carinha disso. Maju do céu, tá muito lindo. Ele puxando essa mochilinha, tipo, bora pra mais uma aventura. E essa cara dele, ele tá muito simpático, sabe? Conversando muito bem com o estilo cartoon, com o tema de aventura que vocês quiseram dar para esses personagens. Ele tá muito bem feito, maravilhoso, impecável. Questão de proporção, né? O movimento dele, ele tá muito de ímpeto de aventura, sabe? Então tá maravilhoso. Acabamento também impecável. Parabéns, Maju, parabéns. Bom, o Ogro eu acho que é o mais carismático, o mais lindo, assim, de todos, e é o que mais entrega a proposta de cartoon, assim, quando você olha pra ele, eu acho que pela pose, pela simpatia dele, eu acho que é o que mais traz essa ideia, assim, de cartoon, como se ele estivesse chamando todo mundo ali do grupo pra ir junto com ele, todas as outras peças. As cores, a paleta de cores, assim, o verde que ela utilizou, né, ficou muito bacana. Acho que também ajuda a trazer mais essa ideia de cartoon, porque é um verde um pouco mais aberto, né, aquele verde mais fechado, que talvez ela poderia ter feito, mas eu acho que essa escolha dela na tonalidade ficou bem bacana. Então eu gostei bastante do Ogro também. Maju, esse estilo foi feito para você. O teu trabalho é cartoon puro. Na expressividade do personagem, no carisma dele, ele é muito fofo, muito simpático, dá vontade de ser amigo, e você saiu daquela obviedade, né, de um ogro ser burro, talvez, sem estudo, sem inteligência. Aqui você colocou ele como uma figura culta, sábia, extremamente agradável, as cores, tá tudo perfeito, sabe? A modelagem em si, o acabamento impecável. Eu não tenho absolutamente nada pra falar dessa peça. E se eu falasse, eu estaria sendo arrogante, até porque, olha, eu desejo muito que você continue fazendo mais peças nesse estilo na tua vida fora do reality, porque você nasceu pra isso. E meus virados maravilhosos, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do resultado final desse desafio. Conseguiram atingir as expectativas? Mandaram bem? Contem pra gente. O Grupo Azul, ao meu ver, deixaram um pouco a desejar no quesito realismo. O Gustavo, talvez, a fadinha do Gustavo foi a que mais se destacou, né? Mas no conjunto, não foram todos que conseguiram entregar esse nível de realismo para ficar convincente na temática realista. Mas de resto, todos ali mandaram muito bem na técnica, no detalhamento, na pintura, na anatomia, muitas vezes. Ficou muito bom, parabéns. Mas realmente o Grupo Vermelho, eles conseguiram conversar mais na temática de cartoon e contar a história juntos e ficarem no mesmo universo de modelagem. Parece que foi feita por uma única pessoa ali. Então, realmente, parece que eles realmente conseguiram trabalhar em grupo. Olha, eu acho que os dois grupos conseguiram se sair bem, assim, acho que eles conseguiram fazer ali o que foi proposto, né, dentro do reality. E eu acho que, principalmente, a forma que eles escolheram de trazer o trabalho, de apresentar, porque poderia ser simplesmente por foto, não sei se isso era um critério, foto ou vídeo, mas o vídeo ali, tipo, com o movimento, a forma como o grupo Azul escolheu fazer, né, aquele livro ali contando a história, ficou muito bacana, acho que agregou muito pro episódio. E o Grupo Vermelho trouxe a ideia do cenário, que também eu acho que, nossa, assim, ficou incrível trazer o cenário ali, acho que acabou agregando ainda mais, assim, pro grupo deles. E eu acho que como um todo, assim, foi bem bacana as escolhas que eles fizeram. E agora começa aquela parte complicada. Eu quero saber de vocês. Lívia, Pierre, primeiro começando com a Lívia, vamos ser cavalheiros aqui. Qual foi o grupo que mais te impressionou? Qual o grupo que mais atendeu
com os requisitos que nós pedimos na prova, em fazer com que eles parecessem que vivem no mesmo universo, que tenham sinergia, conexão e fazem parte de um mesmo estilo. Lívia, para quem vai seu voto hoje? Essa é uma decisão muito difícil de tomar, porque eu sei que cada um de vocês que está participando deu 100% de si nas peças, não há dúvida disso. Cada um entregou o máximo ali e ficou muito lindo todos. Cada um de vocês tem que se orgulhar do trabalho que realizou nesse desafio. Mas teve um grupo que parece que conversaram mais entre si, que decidiram mais coisas juntos como um grupo. E esse grupo, para mim, é o grupo vermelho. Um voto pro time vermelho, parabéns, mas ainda tem que conquistar pelo menos mais um para ganhar. E agora, Pierre, sua vez. Para quem vai seu voto? Time azul, Mikael ou time vermelho, liderado pela Giovana? Bom, eu acho que o grupo que eu escolhi, né, o meu voto, ele é um grupo que eu acho que conseguiu contar a história, né, conseguiu trazer essa sintonia entre as peças. Acho que as peças elas conversam muito entre si e apesar de ter tido ali uma peça ou outra que não ficou tão assim boa, mas eu acho que eles conseguiram, né, como um grupo, fazer essa história acontecer e ter essa sintonia entre as peças para que elas parecessem ser do mesmo universo. Então eu achei que esse grupo assim, ele conseguiu fazer um bom trabalho em equipe, que é muito difícil quando você está com mais pessoas, mais ideias ali. Então às vezes pode se perder um pouco, pode, né, rolar alguns estresses, mas eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Então o meu voto, apesar de eu estar de azul, é no grupo vermelho. Eu achei que eles foram incríveis, assim. O cenário, como eu volto a falar, não é um quesito, né, para votar, mas as peças acho que ficaram incríveis. E por 2 votos, não tem mais como a equipe azul ganhar. A equipe vermelha é a campeã de hoje. E eu vou dar o meu voto também. Ninguém pediu, mas eu vou falar. E, gente, não tem como não votar no grupo vermelho. Foi unanimidade. Vocês arrasaram demais. Conseguiram que uma prova praticamente impossível tivesse um resultado tão lindo. No entanto, temos o grupo ganhador. Precisaremos de saber quem será o destaque individual do grupo vermelho. Lívia, Pierre, preciso de vocês novamente. Para vocês, qual das 4 peças que mais se destacou dentro desse grupo? Lívia, e aí, me conta. A peça destaque para mim do grupo vermelho, com certeza, foi o ogro da Maju. Gente, esse ogro, ele tá muito simpático. Tá maravilhoso, eu adorei ele. Ele realmente passa essa ideia do cartoon, da aventura. Ele tá muito bem acabado, com todos os detalhes. E ele é um ogro. E ao mesmo tempo você sabe que ele tem carinha de ser gentil, sabe? Então ele parece que realmente saiu de um desenho animado. Então ficou muito bom, maravilhoso esse ogro, Maju. Maju, você já tem um voto, hein? Agora eu quero saber do Pierre. Qual foi a peça que pra você mais brilhou seus olhos? Bom, eu tô muito dividido entre 2 peças. Acho que elas assim ficaram incríveis. Vou falar as 2, depois eu falo a que eu escolhi. Mas acho que o ogro e a bruxa, assim, eles ficaram simplesmente perfeitos. Acho que eles são os destaques assim, desse grupo. As outras 2 peças ficaram muito boas, mas acho que essas 2 peças elas se destacam muito. O ogro, por tudo que eu já falei, e a bruxa também. Mas eu acho que a bruxa leva o meu voto. Ela leva o meu voto porque ficou muito linda. Todos os detalhes, o cabelo, o tom de pele, acho que foi uma escolha muito assertiva em tudo que foi feito ali nessa peça. Então meu voto é na bruxa. Thaís, um voto garantido e temos um empate. Um voto para Maju, um voto para Thaís. E olha, vocês 2 me deixaram numa situação complicada, hein? E gente, para mim, as 2 peças são sensacionais. 2 trabalhos impecáveis que, como eu já falei, não mudaria absolutamente nada. Mas como a avaliação é algo muito subjetivo, a peça que mais me encantou dentro do estilo cartoon foi a sua, Maju. Parabéns! Temos então o grupo vermelho como grupo campeão, com destaque individual para Maju, e vocês ganham mais uma semana para continuar na competição nos impressionando.
Lívia, Pierre, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito importante tê-los aqui nesse episódio, apoiando o projeto. Eu sou muito fã da pessoa de vocês e do trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos que estão assistindo. Luiz, obrigada pelo convite. Aos participantes, gente, de coração, eu admiro a coragem de vocês de estar aqui se desafiando, fazendo peças totalmente diferentes, talvez que vocês nunca imaginaram em fazer, em um curto período de tempo. E trabalhando em grupo é muita loucura, né? E eu me sinto até mal de estar julgando peças de artistas alheios, né? É uma coisa muito alienígena pra mim. Mas espero ter cumprido aqui meu papel de maneira justa. E eu quero saber quem vai ser o próximo mestre do biscuit, hein? Queria agradecer ao Luiz pelo convite de estar aqui participando mais uma vez do reality. E tenho certeza que já é um sucesso, né? Só por esse episódio aqui que eu participei, eu amei demais. Os participantes estão, assim, cada vez melhores. Acho que a cada ano melhora ainda mais, né, a entrega e o nível da competição. Acho que fica assim mais difícil poder ter que decidir ali entre uma peça ou outra. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Pierre Marinho Biscuit. E obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí. Boa sorte para quem ficar na competição. E quem sair também, não desista, continue. Isso aqui eu acho que é só uma porta aí que se abre para que muitas outras aí apareçam a partir daqui do reality, da visibilidade que vai ter aqui no projeto que o Luiz criou com tanto carinho. Bom, já que definimos o grupo ganhador e o seu destaque individual, agora temos aqui o grupo perdedor. Como foi dito logo no início, que o grupo seria avaliado por um todo em conjunto, todos vocês podem ser eliminados hoje. Mikael, Gustavo, Verônica e Camila. No entanto, antes da batalha de eliminação, teremos que definir algumas coisas. Mas Ju, você, como a campeã individual desse desafio, possui o poder da esteca dourada. E eu quero agora que você nos indique um nome, um dos 4 participantes do grupo azul, que você salva da prova de eliminação. Ai, é tão bom vencer conseguindo desafio. Mas essa parte de escolher alguém já não é tão legal. Porque foram peças incríveis, são pessoas que eu gosto muito. Mas faz parte, né? Vamos lá. De todas as peças, teve uma que me chamou mais atenção por conta da criatividade, do acabamento, da história. Por mais que seja um trabalho em grupo, cada peça tem sua história, né? E aí, levando tudo isso em consideração, a pessoa que eu vou salvar é o Kaká. A peça dele ficou incrível, eu acho que ele merece. Muito bem, Maju. Que a sua decisão seja tomada. E Mikael, você tá salvo da prova de eliminação. Bom, agora temos aqui Camila, Gustavo e Verônica. Eu vou dar mais uma chance para vocês de se salvarem dessa prova. Conversem entre si rapidinho e me indiquem mais um nome para ser salvo da batalha de eliminação. A partir de agora, vamos lá. Então, Luiz, eu gostei muito de todas as peças do nosso grupo, mas acho que dessa vez eu vou votar para salvar a Camila, porque eu gostei muito da textura que ela colocou em algumas partes do ombro, que eu acho que ficaram bem legais. Então, por esse motivo, dessa vez meu voto vai nela. É bem difícil estar nessa posição, ainda mais sendo o líder do grupo, porque eu de fato achei que a gente fosse vencer essa prova. Então o meu voto hoje vai pra salvar o Gustavo. Então, meus amores, sim, eu tenho que escolher uma pessoa pra salvar. Então eu vou salvar o Gu, porque eu gostei muito da peça dele, né? E eu achei que sim, foi a peça mais bonita, mais linda, que eu fiquei encantada. Então, meu voto vai pro Gu. Por consenso, nós decidimos salvar o Gustavo. A peça dele foi, acho que a mais trabalhosa que deu, porque só o dente de leão que ele fez, nossa, foi super trabalhoso de fazer. E também a ideia que foi super criativa, então entramos no consenso e decidimos, né, salvar o Gustavo. Meu voto é para salvar o Gustavo. Justo. Gustavo, um trabalho incrível. E eu devo salientar aqui também, se eu não me engano, você que fez a edição do seu grupo, você mandou muito bem, um trabalho incrível, tá? E particularmente, se nós tivéssemos um campeão individual do teu grupo,
provavelmente seria você. Gente, então temos aqui as duas últimas colocadas desse nosso episódio. Duas participantes do mesmo grupo, da equipe azul, Camila e Verônica. Vocês duas disputam agora a batalha de eliminação. Gente, infelizmente, né, minha peça me mandou para a prova de eliminação, mas de fato eu concordo que ela não ficou no estilo 100% realista, né, conforme eu pedi a prova. Ela ficou assim um pouquinho mais estilo doll, né, como vocês podem ver. Vamos aí continuar, né, batalhando aí pra gente continuar no jogo. E estamos na prova de eliminação. Para mim, o resultado dessa prova foi inadmissível. Não foi considerado que a minha equipe ficou com o estilo mais difícil. Os cenários tiveram importância sim e nos foi dito que não teria. Então isso para mim é inaceitável. Eu não aceito. Então assim, estou revoltada é a palavra. Tá bom? E nessa prova de hoje é a última chance de vocês me impressionar e continuar no jogo. Vocês terão que fazer um mascotinho para a equipe de vocês. Toda equipe, seja de heróis, sejam de personagens em grupo, possui um mascotinho. Geralmente eles nos cativam, acompanham o elenco principal e, sendo sincero, eles são feitos para vender bonequinho, né? Então vocês terão que criar um personagem que faça sentido nessa estética da prova principal e que case muito bem com todos os personagens que vocês mesmos criaram. Então, o prazo começa a contar a partir de agora. Roda na tela. Pessoal, vamos agora para a etapa aqui de fazer o mascote, que é da prova de eliminação. Aqui, né, a ideia que eu tive foi fazer um cogumelo, né, ele é tipo um cogumelozinho que ajuda os 4 guardiões, né? E ele é um cogumelo operário. Qual é a função dele? Ele tem a função de semear novas sementes para que seja renovado todo o meio ambiente. A cabecinha dele eu modelei assim. Coloquei papel alumínio dentro e agora ela tá pronta. Vou testar ela aqui no corpinho. A ideia é que ele fique bem fofinho mesmo, porque ele é um cogumelo operário, ele é um cogumelo feliz, porque ele adora fazer o trabalho dele, então ele tá sempre feliz. E agora eu vou passar para a parte dos braços e fazer a cabecinha. A estrutura do meu mascotinho já tá pronta. Eu fiz ela com arame galvanizado, papel alumínio e eu tive que usar fita durex porque eu não achei a minha fita crepe, mas deu certo. Aí depois eu encobrindo tudo isso com massa de biscuit que sobrou do Garlic e acrescentei um pouco mais de massa onde vai ser ali a cabeça dele. Puxei um pouco mais ali pra ficar um puxadinho bem comprido. E depois acrescentei os bracinhos, fui colocando um primeiro e alisando, e aí depois eu coloquei o outro. Com a parte da modelagem feita, eu passei para pintura. Peguei ali uma tinta marrom bem escura, diluí ela na água e passei na peça toda. E depois de fazer o efeito de luz, né, com dry brush, eu apliquei os olhinhos e apliquei ali nas cavidades que eu já havia feito previamente. Meninas, o prazo está encerrado a partir de agora. Bora ver o resultado final desses mascotinhos? Começando aqui pelo trabalho feito pela Camila. Roda na tela. Apresento-lhes o Stan. Ele foi criado pela Mãe Natureza para ser o sentinela dos 4 guardiões. Sua aparência como a de um galho permite que ele se camufle em meio às árvores, tornando sua presença imperceptível. Stan fica no topo das árvores observando se há novos perigos. E se houver algum inimigo se aproximando, ele emite com suas folhas vibrações que chegam até os 4 guardiões, alertando-os para que se preparem para uma possível batalha e garantindo que os guardiões fiquem sempre um passo à frente de qualquer inimigo. Prosseguindo aqui com o mascote feito pela Verônica. Olá, mestres do biscuit! Tudo bem com vocês? Agora chegou a vez de mostrar para vocês o Bulbo. O Bulbo é um cogumelo encantado que foi escolhido pela bruxa Flarênia
para ajudar no reflorestamento das terras, que foram prejudicadas pelas queimadas. Ele é tão doce e gentil que acabou conquistando todos os guardiões, tornando-se assim o mascote do grupo. Eu adorei fazer esse cogumelinho, ele é super fofo, ele é um cogumelinho que adora sorrir, é muito feliz e adora plantar suas sementinhas por toda a floresta. Então vamos lá, gente. A Camila fez o stem, que é praticamente um galinho de árvore, né? Ele serve como um guardião que avisa sobre os perigos para sua equipe. Eu gostei dele, achei que ele ficou fofinho, mas de alguma forma eu senti que essa peça acabou ficando simples demais, com pouco detalhamento, e não acho que ele casou muito bem com a equipe, sabe? Eu acho que a Camila tem uma facilidade muito grande de criar histórias e de fazer com que elas sejam muito envolventes, mas nem sempre a história consegue de fato segurar a falta de criatividade numa escultura. Para mim ele ficou uma cópia do Groot meio simplificado. Já você, Verônica, fez um cogumelo mágico chamado Bubo. Eu adorei a estética dele, ficou muito fofinho, muito bonitinho, mas não sei se ele também casa no estilo do teu grupo. Novamente você fazendo uma peça fofinha quando era para fazer algo mais realista. Ele ficou perfeito pro estilo cartoon. É preciso se atentar ao que a gente pede, pessoal. Vocês podem sair por uma besteira, por falta de atenção. Ponderando esses dois trabalhos, o que foi entregue pra gente, nesse caso em específico, o que eu avaliei foi quem trabalhou mais, foi quem entregou mais. E quem sai hoje, e é a nossa segunda eliminada, sai novamente, ainda mais prematuramente que antes. Camila, infelizmente, você deixa a competição. Eu sinto que você tinha novamente muito mais para mostrar, mas foi muito bom ter você nesses 2 episódios, voltando e conseguindo se superar de alguma forma. É isso, Camila. Agora é só hora de deixar um recadinho final pra gente. E pela segunda vez, né, fui eliminada e não levei o título de mestre do biscuit para casa. O que eu posso falar pra vocês, gente? Olha, a única coisa que eu gostaria assim mesmo de falar é sobre a minha situação atual. Eu tô passando por uma mudança e também tô há 1 ano que eu decidi vencer a obesidade e tô nesse processo de tentar vencer a obesidade e um pouco eu consigo, daqui a pouco eu já chuto balde, sabe? Então tá sendo uma fase bem complicada da minha vida e por conta disso o meu psicológico não anda assim dos melhores, né? Então eu pensei durante essa prova e por mais que eu tivesse ganho aí a prova de eliminação, eu iria deixar a competição. Então, bem no fim, né? Não foi preciso, eu não consegui dar atenção para minha peça. Peço desculpas para quem acreditou em mim, para quem estava torcendo por mim, mas eu realmente não consegui focar nisso por esses motivos e mais, né? Então, espero que vocês me perdoem, mas agora realmente não foi o momento ideal para estar participando. Eu achei que eu daria conta, mas infelizmente não dei, né? E é isso, e tá tudo bem. E, bom, daqui eu vou levar as amizades que eu fiz. Eu me identifiquei muito com todos os participantes, mas principalmente com o Kaká, que, nossa, meu Deus, o meu amorzinho, assim, vou levar no meu coração para sempre. Se tornou um grande amigo meu, eu quero ele muito bem e foi um presente ter participado dessa temporada, ter conhecido essas pessoas incríveis. Então, por conta disso, eu tô muito feliz, né? Não tô feliz por sair e tal, e por tudo que tá acontecendo na minha vida, mas ao mesmo tempo eu tô feliz por ter conhecido todas essas pessoas incríveis, e é isso. Beijo, gente. Camila, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar da competição, de ter voltado para esse jogo. A gente sabe que não é fácil, principalmente para quem é artista e divide funções.
Mãe, mulher, casa, trabalho, é louvável, tá? A tua força, a tua coragem e o teu trabalho. E, gente, encerramos mais um episódio incrível, tá? Com uma dinâmica super diferente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, já ativar a notificação, porque na semana que vem, na próxima terça, às 19h30, teremos mais um episódio de Tirar o Fôlego, eu garanto pra vocês. Combinado, gente? Um beijão e até breve! E no próximo episódio da terceira temporada do Mestre do Biscuit, os critérios de avaliação era que a estética fosse algo diferente de tudo que foi visto. Foi isso que você pediu, né, Luiz? E eu não sinto que o outro grupo entregou algo muito inovador, algo muito, sabe? Algumas peças ficaram até básicas. Eu discordo com o grupo ganhador. Um dos critérios da prova era ser um pouco mais inovador, sabe? Pensar um pouquinho mais além, assim, fora da caixinha. Eu acho que o meu grupo acabou fazendo isso melhor. Eu acho que o outro grupo acabou indo para um caminho mais óbvio, um caminho, assim, um pouco mais fácil. E para você ser o próximo mestre do biscuit, é preciso de muita versatilidade. E é isso que o nosso desafio vai cobrar de vocês hoje. Basicamente, vocês terão que transformar quadros e pinturas icônicas mundiais, nacionais também, em dioramas 3D. Só que ela pegou essa bonequinha bonitinha que ela fez, colocou dentro de uma caixa, achando que a caixa é o diorama. Ela deixou de lado uma coisa que ia ficar muito foda. Opa, pode falar foda? Eu sei que fora daqui a gente pode criar um diorama da nossa maneira. Inclusive eu também já fiz dioramas sem o fundo, né, sem o cenário. Mas eu acho que estando aqui no programa a gente tem uma regra para seguir. É uma das melhores esculturas que eu já vi de toda a competição, sem sombra de dúvidas. A tua escultura merecia muito estar no museu ao lado desse quadro.